Estudaremos agora no Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 7, o tema Esquecimento do Passado. Bom, esta questão 399, ela começa assim num tom de uma afirmativa e depois fecha perguntando, fazendo a interrogação. Então ela começa assim, olha, sendo as vicissitudes da vida corpórea expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas para o futuro, segue-se que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir o gênero da existência anterior. Então Kardec, ele mostra para nós que os acontecimentos, vicissitudes são os acontecimentos estes que podem estar numa situação favorável ou desfavorável, A pessoa pode estar bem ou pode estar mal, pode estar feliz ou infeliz. São umas circunstâncias da vida que cada pessoa tem a sua, Então, esses acontecimentos da vida, quando estamos encarnados, são ao mesmo tempo expiações, quer dizer, estamos passando pelas consequências, sofrendo os resultados das faltas que cometemos no passado, e esses acontecimentos estão servindo também de provas, de testes para o nosso futuro, para uma vida melhor no nosso futuro. Então, baseado nisso, Kardec, então, fez a pergunta. Então, pode-se dizer que da natureza, do tipo dessas situações, se possa concluir, se possa entender, se possa deduzir, se possa compreender o gênero, quer dizer, o tipo da nossa existência anterior? Certo? Essa foi a pergunta de Kardec. Em seguida, teve a seguinte resposta. Muito frequentemente, pois cada um é punido naquilo em que pecou. Entretanto, não se deve tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas são um indício mais seguro, pois as provas por que passa o espírito tanto se referem ao futuro quanto ao passado. Aí os espíritos falaram que sim, muitas das vezes isso acontece, certo? Porque cada pessoa geralmente é punida naquilo que ele pecou, não é isso? Por exemplo, às vezes a pessoa vem aí com um problema financeiro, vivendo uma vida de miserável. Consequentemente, porque no passado ele poderá ter tido uma vida de rico, uma vida que teve dinheiro e abusou. Hoje, às vezes, a pessoa vive numa situação humilhante, uma pessoa sendo assim, vivendo de forma subordinada, passando por humilhação. Porque no passado ele poderá ter tido uma vida onde ele teve poder, onde ele humilhou as pessoas. Então, nós podemos sim, de acordo com a nossa realidade hoje, a gente analisar o que nós somos no passado. Mas isso não é absoluto. Por que não é absoluto? Porque o indício mais seguro para entendermos as nossas vidas do passado são as nossas tendências instintivas. Embora nós vimos na questão 398 que essas tendências instintivas também podem ser mudadas, porque isso depende do que o espírito aprendeu quando estava desencarnado, na erraticidade. De repente ele evoluiu, desenvolveu como espírito, Quando ele reencarnou, aí as suas tendências instintivas mudaram um pouco, alteraram, tá? Zé Pequeno, rapaz, mas eu gostei demais dessa questão, viu? E essa nota de Allan Kardec aí? Vai ser preciso a gente ler e estudar essa nota? Claro. Essa nota de Allan Kardec, ela faz um resumo de todo o tema que nós estamos estudando, o esquecimento do passado, que começa na questão 392 e vai até a 399 do capítulo 7 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Então vamos nela, Realmente, João Grandão, é bom a gente fazer aqui umas observações que, para melhor compreensão do texto, nesta edição do Evandro Noleto Bezerra, nós podemos ver nesta nota 8 parágrafos, certo?
Zé Pequeno, mas para que esse negócio de parágrafo? Pode ler tudo de uma vez, tal. Não tem problema, podemos ler tudo de uma vez, mas os parágrafos é para a gente entender melhor o sentido das ideias, certo? Aqui, por exemplo, no primeiro parágrafo dessa nota, nós vamos entender o seguinte, que quando o espírito está no mundo espiritual, está na erradicidade, que está vencendo o seu tempo lá, certo? Que ele está prestes a voltar, a reencarnar. Então, o que acontece? O próprio espírito, ele escolhe o tipo de vida que ele vai ter na próxima encarnação. Ele escolhe as provas que deseja submeter, as provas que ele deseja passar, para apressar o seu adiantamento. Porque nós já vimos que lá no mundo espiritual a pessoa tem uma visão do seu passado. Então, sabendo o seu passado, sabendo das faltas que ele cometeu, ele procura então escolher aquelas provas, um tipo de vida que dá para ele regularizar sua vida do passado, que dá para ele reparar os seus erros do passado, certo? Por isso, então, ele vai passar por expiações, de seus erros. Se ele vencer essas provas, ele se elevará. Com isso, ele vai crescer mais espiritualmente. E se ele não vencer, se ele não der conta? Porque quando chega aqui ele esquece, né? Aí o que acontece? Aí ele tem que começar de novo, certo? Novamente, a vida é eterna. Sempre Deus nos dá a oportunidade de recomeçarmos quantas vezes for preciso, até que nós possamos aprender. Certo, muito bem. E o segundo parágrafo? O segundo parágrafo já nos mostra que o espírito, ele tem o seu livre-arbítrio. Então, em virtude desse livre-arbítrio que o espírito tem, quando ele está desencarnado, ele escolhe, então, o tipo de vida que ele vai ter na próxima encarnação. Ele escolhe as provas da sua vida corporal, que ele terá que passar. E quando encarnado, ele continua usando do seu livre-arbítrio para cumprir o que ele escolheu ou não cumprir, para fazer ou não fazer as coisas de acordo com o que ele escolheu, podendo então fazer a sua escolha entre o bem e o mal. Mas Deus não poderia, assim, tirar o livre-arbítrio do espírito, do homem, falar, não, tem que ser assim e pronto. Deus não podia fazer assim? Deus é poderoso, ele tem tudo na mão, não podia fazer isso? João Grandão, isso seria contrariar a sua própria lei. Porque se o homem não tivesse o livre-arbítrio, ele não teria condições de agir por vontade própria, de decidir, de conquistar as suas experiências, o seu conhecimento, de vivenciar a sua transformação. Ele seria como se fosse uma máquina, certo? Tá bom? Tá bom. Tá certo, então tá certo. Deus sabe o que faz, né? No terceiro parágrafo, João Grandão, nós vamos relembrar que o espírito, depois que ele encarna, ele perde durante a sua encarnação a lembrança de suas existências anteriores, como se fosse colocado uma cortina, um véu, tampando aquilo para ele não ver o que está lá do outro lado. Mas algumas vezes ele tem assim na consciência uma vaga lembrança de alguma coisa do seu passado, de alguma coisa dessas vidas que ficaram para trás. E em certas circunstâncias também, os espíritos superiores podem mostrar para ele alguma coisa ligada à sua existência anterior. Mas somente espíritos superiores podem fazer isto de forma espontânea, quando eles acharem necessário. Não é de acordo com a vontade da pessoa, não. E quando isso também tiver uma finalidade útil. Os espíritos superiores não fazem isto para atender à curiosidade da pessoa. Tá ok? Zé Pequeno, e quando nós estamos encarnados, nós podemos saber alguma coisa sobre as nossas existências futuras? Sobre o que vai acontecer para nós? Os espíritos superiores podem revelar isso para nós? Não.
as existências futuras, em nenhum caso podem ser reveladas. Sabe por quê? Porque isso depende muito da condição de vida que o espírito está vivendo. Claro que você, quando estava desencarnado, quando você estava prestes a encarnar, você elaborou então um projeto de vida. Fez um plano da sua próxima encarnação, estabelecendo as provas que você iria passar. Então você fez um esboço de vida, mas detalhes desta vida depende das circunstâncias de como você vai viver dentro deste plano. E chegando aqui, na condição de encarnado, usando do seu livre-arbítrio, você pode seguir aquilo que você planejou ou pode contrariar. Por este motivo, não tem como revelar a sua existência futura, porque vai depender da sua ação do presente, certo? Mas, Zé Pequeno, não tem assim uns médios, alguém, alguns centros espíritas ou alguma igreja que conta pra gente o futuro, que tem as premonições, as profecias, falando como que vai ser a nossa futura existência, o que vai acontecer no nosso futuro? Ô, João Grandão, não tem não. Isso aí pode, muitos fazem isto, mas não é coisa determinada pelos espíritos superiores. Mas sobre esta questão, eu te faço uma pergunta. Você já leu o livro dos médiuns? Não, eu ainda não li o livro dos médiuns, não, mas você falou que tem que ler o livro dos espíritos primeiro. Não, o certo é isso. Primeiro ler o livro dos Espíritos, porque é a base. Depois que você tomar conhecimento do livro dos Espíritos, especialmente a segunda parte, aí você vai ter condições de entender melhor o livro dos Médiuns. Mas, uma coisa eu te aconselho, vá. Você está tendo, às vezes, algum tipo de dúvida em relação às perguntas em relação a uma revelação dos espíritos sobre o futuro, vai lá no livro dos médiuns, na segunda parte, no capítulo 26, lá onde mostra as perguntas que se podem fazer aos espíritos. Então, no capítulo 26, você estuda o item 289, porque você descobrirá quais as questões que podem fazer aos espíritos sobre o futuro. E no item 290, você vai ver as perguntas que podem ser feitas sobre as existências passadas e futuras. Certinho, João Grandão? Então nós estamos estudando o livro dos Espíritos, mas podemos recorrer a estas obras quando for necessário para completar o nosso entendimento. Tá ok? Então tá bom. Bom, você falou dessa questão no parágrafo 4, né? E no 5? No quinto parágrafo, nós podemos ver que o fato da gente não lembrar das vidas passadas, isto não representa obstáculo, isto não atrapalha o nosso progresso espiritual. Até porque na condição de espírito desencarnado, na erraticidade, nós lembramos destas faltas, nós lembramos das vidas passadas. E por este motivo, então, a gente faz um planejamento da nova vida que nós vamos ter, da nova encarnação para reparar os nossos erros. E quando chegamos aqui, a gente recebe a ideia deste planejamento através da nossa voz da consciência, certo? Voz da consciência que é fortalecida pela intuição dos espíritos superiores que estão encarregados de nos assistirem na nova existência, através da intuição pelo pensamento, certo? Então, no sexto parágrafo desta nota, nós vamos rever que nós não lembramos das nossas existências passadas, do que nós fizemos, dos nossos atos praticados, mas nós trazemos para esta existência atual o resultado desses atos através das nossas tendências, as chamadas tendências instintivas. No sétimo parágrafo, nós vamos ver que os problemas que nós enfrentamos aqui na vida presente, os acontecimentos da nossa vida, as chamadas vicissitudes da vida corpórea, são expiações da vida passada ou das faltas passadas. Nós estamos
consertando, estamos reparando os nossos erros do passado, como também estas vicissitudes da nossa vida presente estão servindo de instrumento para a nossa melhoria, para o nosso progresso, o que nós chamamos de provas para o futuro. Estes acontecimentos da nossa vida nos purificam e nos elevam, nos faz melhor se suportarmos de forma resignados e sem reclamação, certo? Agora, no último item desta nota, nós podemos ver que o tipo de tribulação e das provas que estamos sofrendo, nós podemos entender o que nós fomos no passado. Por exemplo, a gente pode entender o crime que uma pessoa cometeu pelo tipo de pena que a pessoa está passando. Então, de acordo com o tipo de pena que ele foi condenado, a gente pode saber o tipo de crime, o tipo de conduta que ele teve para merecer tal condenação. Então, assim, por exemplo, se uma pessoa foi orgulhosa no passado, se foi aquela pessoa que achava que era o melhor, que era superior, e tal e tudo que impunha, né, baseado no seu orgulho, hoje com certeza ele será castigado. A gente fala castigo, mas na verdade não é castigo. É a consequência do que ele era, tendo uma vida onde ele terá que ser subordinado, dependente, viver sobre o comando de outras pessoas, de outras situações, certo? Terá que ter uma vida mais de humilhação, certinho? O mal rico, por exemplo, o avarento, aquela pessoa apegada ao dinheiro. Normalmente, quem foi desta forma, hoje tem uma vida de miséria, passa por grandes dificuldades pela falta do dinheiro. Aquela pessoa que foi cruel para com os outros, foi desumano para com os outros, hoje ele poderá estar tendo uma vida onde ele está sofrendo as consequências da crueldade, às vezes vivendo achando que de forma injusta, mas não, isto são consequências da sua crueldade que ele foi no passado. O tirano é aquela pessoa soberana, um governo que manda e desmanda, um rei que manda e desmanda. Antigamente tinha um senhor de engenho que abusava, que explorava dos seus escravos. Às vezes um patrão, alguém que é injusta, que é desumana com seus subordinados. Depois o que acontece? Eles vêm na condição de escravidão. Hoje está vivendo uma vida aí de escravidão, não é? A pessoa que foi um mau filho no passado, hoje poderá sofrer, passar pela ingratidão de seus próprios filhos. A pessoa que foi preguiçosa no passado, hoje poderá então estar vivendo uma vida que tem que trabalhar de forma forçada. Porque ele foi preguiçoso, as suas tendências instintivas é de preguiça, é de não fazer nada. Então agora ele é obrigado a fazer trabalho forçosamente. Então é mais ou menos isto. Pelo tipo de trabalho que nós fizemos, pelo tipo de vida que temos, nós podemos descobrir o que nós somos no passado, a relação que tem com as nossas atitudes do passado. Certinho? Valeu, muito obrigado.